senadores Eduardo Girão, Plínio Valério e Stevenson Valentim protocolaram um requerimento conjunto demandando explicações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, além de questionar sobre as condições das pessoas que sofreram prisões em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. O senador Eduardo Girão informou: cobramos imediata explicação do governo Lula sobre desumanidade com brasileiros. Não é porque repudiamos os atos de violência que devemos permitir transgressões até contra idosos e crianças que sequer estavam na esplanada domingo e sim nos quartéis pacificamente. Acionamos também a Procuradoria-Geral da República e a Defensoria Pública da União. Paz e bem. O senador Plínio Valério afirmou, em um requerimento em conjunto com os senadores Eduardo Girão e Stevenson Valentim, questionei o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre a situação das pessoas que estão presas e apreendidas em Brasília após os atos do último domingo. Repudiamos com veemência os atos violentos e as depredações. Os culpados devem ser punidos com todos os rigores da lei, sendo também assegurados a eles todos os direitos garantidos. Porém, há relatos de pessoas que estão tendo seus direitos violados. Há também detenções de manifestantes que não depredaram o patrimônio público. Questionamentos também foram enviados ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao Defensor Público da União, Daniel de Macedo Alves Pereira. Ouça o texto do requerimento apresentado pelos senadores Eduardo Girão, Plínio Valério e Stevenson Valentim. Excelentíssimo ministro, vimos por meio deste, com base nas inúmeras denúncias, fotos, vídeos e relatos recebidos nas últimas horas, requerer informações quanto à situação real das pessoas presas ou detidas devido aos últimos acontecimentos ocorridos em Brasília, desde a tarde do último domingo, 8 de janeiro, que se encontram, aparentemente e de acordo com as denúncias relatadas, sem seu direito de ir e vir, porém, e de acordo com os mesmos relatos, sem procedimento formal instaurado, seja com fins de estado de flagrância, seja baseado em prisão cautelar. Repudiamos e continuaremos repudiando os atos absurdos, criminosos de vandalismo que assolaram as instituições de nossa República e suas sedes, o povo brasileiro como um todo. Nada justifica tamanha barbárie, nada. Os culpados devem ser punidos com todos os rigores da lei, devendo também ser-lhes assegurados os direitos a todos garantidos. Porém, deixamos claro, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Crime é crime, pena é pena, lei é lei, Constituição é Constituição e direitos e garantias são direitos e garantias, e tudo vale para todos. Com base na nossa Constituição Federal, leis e tratados internacionais, no próprio Estado Democrático de Direito em si, venho requerer, com a urgência que a lei e o Estado Democrático de Direito exigem, relato formal, real e concreto da situação de todas as pessoas detidas ou presas, conforme abaixo. 1. Qual o número total de pessoas presas? Qual o número total de pessoas detidas? Quais os prazos e critérios estão sendo utilizados para tanto? 2. Existem idosos, mulheres e crianças no grupo de cidadãos detidos? Se sim, quantos? Estão recebendo o tratamento adequado e que a lei impõe? 3. Ocorreram óbitos durante a custódia do Estado? Se sim, em que circunstâncias? Quais os nomes dos falecidos? Quais as idades dos falecidos? Quais procedimentos foram tomados? Quais as causas das mortes? 4. Em que momento os detidos estão tendo acesso a advogado? 5. As notas de culpa, em caso de flagrante, estão sendo emitidas e enviadas para as pessoas indicadas pelos presos? Em quanto tempo isso está acontecendo? 6. Pessoas estão sendo acometidas por problemas de saúde, como infartos? Se sim, qual procedimento está sendo realizado? 7.
Pessoas que possuem doenças crônicas ou estão em tratamento estão tendo acesso às suas referidas medicações? 8. Considerando o grande número de pessoas mantidas em um único local, está sendo mantido atendimento de saúde de urgência, manutenção de ambulância? 9. Quais ações preventivas e previstas em resoluções estão sendo efetivadas buscando evitar contaminação por vírus letais? 10. Crianças estão sendo submetidas a procedimentos? Estão sendo mantidas detidas? Caso existam crianças, qual a base legal para estarem sendo mantidas nestes locais? Quantas são? Quais suas idades? 11. Está sendo ofertada alimentação e água? Se sim, em qual periodicidade? 12. Quais são as acomodações em que essas pessoas estão sendo mantidas? Qual a situação sanitária existente no local em que estão sendo mantidas? A separação em respeito às diferenças sexuais está sendo efetivada? 13. Qual a previsão para o término do procedimento que irá decidir quem irá ser preso em flagrante ou liberado? Que possamos todos atuar dentro e nos limites da lei, fortalecendo a nossa democracia. Certos de sua pronta atenção, aproveitamos o ensejo para reiterar nossa estima e consideração. Senadores Stevenson Valentim, Plínio Valério e Eduardo Girão. O senador Marcos Duval, por sua vez, lembrou que o ministro da Justiça foi informado sobre a possibilidade de ataques na véspera e não agiu. Ele disse: ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei a encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada. O senador compartilhou o texto do ofício que enviou ao ministro Flávio Dino. Ouça. Senhor ministro, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência como membro titular da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional para solicitar esclarecimentos com a urgência que se faz necessária sobre alguns pontos que dizem respeito aos ataques à sede do Congresso Nacional ontem, dia 8 de janeiro do ano em curso. Ao tomar conhecimento que a Agência Brasileira de Inteligência teria enviado documento através do Sistema Brasileiro de Inteligência, dirigido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no dia anterior ao referido ato, fazendo vários alertas acerca do risco iminente de ataques aos prédios públicos localizados na Praça dos Três Poderes, indago Vossa Excelência. 1. Quais as ações adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao receber, no dia anterior ao ataque, os seguintes alertas do SISBEM: convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. 2. Quais os órgãos desse ministério foram acionados para estruturar uma resposta mais efetiva às referidas ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos e para promover uma atuação coordenada entre as forças de segurança? 3. Quais foram as ações conjuntas desse ministério com o Gabinete de Segurança Institucional para conter ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos? 4. Quais foram as ações conjuntas desse ministério com o Ministério da Defesa para prevenir e conter as referidas ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos? 5. Quais foram as ações conjuntas desse Ministério com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para prevenir e conter as referidas ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos? Certo da atenção e da rápida resposta de Vossa Excelência, em razão da máxima urgência que o assunto requer, coloco-me à disposição e antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente, Senador Marcos Duval. Outros parlamentares também questionaram as omissões do Ministério da Justiça.
Pelas redes sociais, o deputado Júnior Amaral anunciou: como membro da Comissão de Segurança Pública, estou apresentando requerimento para convocar Flávio Dino a se explicar por não ter agido na prevenção às depredações em Brasília, tendo em vista que ele teria sido informado pela ABIN no sábado sobre os riscos de vandalismos. O deputado General Girão afirmou: tomamos conhecimento de que a ABIN teria enviado documento ao Ministério da Justiça, comandado pelo senhor Flávio Dino atualmente, ao receber alertas de ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos no dia anterior aos atos ocorridos, ou seja, no sábado. O nosso mandato enviou ofício ao Ministério da Justiça cobrando esclarecimento sobre esses alertas recebidos previamente e exigimos respostas. O senador Lazier Martins afirmou: votei contra a intervenção na segurança do Distrito Federal porque o decreto encobre a omissão da União, que não fez uso de ABIN, Gabinete de Segurança, Ministério da Defesa, Forças Armadas. É injusto restringir ao governo distrital a responsabilidade sobre o vandalismo nas sedes dos poderes. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni disse: se for confirmado que o governo federal recebeu alertas para risco de invasão e depredação e nada fez, a situação do ministro da Justiça fica insustentável e Flávio Dino deve ser demitido e investigado. Assim como Lula deverá ter o mesmo tratamento que foi dispensado ao governador do Distrito Federal, Ibanez. O deputado Bibo Nunes afirmou: se a ABIN avisou o ministro Flávio Dino que haveria movimento forte no domingo e ele não tomou medidas, creio que ele prevaricou. Não desempenhou sua função pública e deve ser punido como outros estão sendo. Anderson Torres nem no cargo estava e está com ordem de prisão. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. O primeiro ponto é uma denúncia que eu quero fazer para toda a população brasileira, que no dia anterior do fato, a Agência Brasileira de Inteligência, eu sou membro da Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então a ABIN, ela comunicou ao governo federal, ao governo distrital e mais 48 entidades públicas
de que o protesto que haveria no dia seguinte, domingo, não seria pacífica, porque foi levantado que era uma célula extremista com a intenção única de invadir os três poderes para depredar e mostrar a sua representatividade para os brasileiros que são extremistas. Bom, o que mais me impressionou é saber que o ministro da Justiça, que aqui eu acuso de incompetência, o presidente Lula, que também sabia um dia antes, e ainda o absurdo de escutar numa coletiva o próprio ministro da Justiça dizendo que abriu a janela do ministério, viu os manifestantes, fechou a janela e não fez nada. Isso com já a informação de um dia atrás de que seriam uma célula que iria estar focada na destruição dos três poderes. Então, eu quero deixar claro que eu sou contra essa federalização, porque é passar. Vamos pegar o passado, a história sempre nos dá exemplos e nos coloca na verdade. Não quero ficar aqui fazendo defesa de algo, de direita ou esquerda, não, mas eu sou conservador, eu sou de direita, mas a direita sempre teve um procedimento de nunca ter violência, e essa, estranhamente, teve num domingo um protesto onde estava no meio de uma férias aqui em Brasília, sem nenhum parlamentar, sem nenhum ministro, sem ninguém, em pleno domingo. E o que é pior, gente, a Polícia Rodoviária Federal começou a ter que os ônibus estariam chegando em Brasília, e eles foram parando todos os ônibus, identificavam, comunicava cada ônibus que estava com os manifestantes, e foi comunicando ao ministro da Justiça. Uma fileira enorme de ônibus. Eu não posso aqui fingir que eu não tenho a conclusão de que o governo federal, sabendo do que ia acontecer, queria lacrar ou queria sujar a imagem da direita. E eu fiz um ofício para os ministros com questionamentos, porque eu sei que eles foram informados, e eu estou esperando a resposta deles, independente da resposta eu sei quais serão as respostas, mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira que o presidente, que está com discurso de união, está com discurso de integração, que temos que estar todo mundo junto, e não sei o que, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios para falar politicamente de um fato como esse. O ministro ainda falar que abriu a janela, viu e fechou e não tomou providência nenhuma. Ele já tinha que estar no dia anterior acionando a Força Nacional, acionando a Polícia de Choque da Polícia Militar de Brasília, que é conhecida mundialmente como a melhor polícia para conter distúrbios civis. Não foi acionada.